E aí, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, vai depender muito do momento que você estiver ouvindo e vendo esse vídeo. É muito bom estar com você de novo para nosso estudo do Apocalipse, que nós estamos fazendo aqui, uma série de estudos sobre o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. E eu quero deixar aqui uma recomendação. Se você puder entrar no meu blog é sintoniadaVida.com.br/spot, alguma coisa assim. Eu vou deixar a descrição do meu blog aqui embaixo. Se você puder entrar no meu blog, já mais de 105 mil pessoas já acessaram o meu blog. E lá eu trago vários temas, vários estudos, inclusive esse do Apocalipse. Toda a introdução eu fiz lá. Tem mais de 300 textos lá, uns 200 da minha autoria. E depois, outras coisas que eu acho interessante também coloquei lá de outras pessoas. Mas eu gostaria muito que você visitasse o nosso blog. Nós também estaremos colocando muito em breve aqui o endereço do nosso site de rádio, a nossa rádio que você pode ouvir pela internet, Nós estaremos colocando aqui embaixo a descrição e muito em breve ela estará, esses temas do Apocalipse, esses assuntos que estamos abordando, a gente estará colocando lá para você nos acompanhar também a hora que você quiser, sem precisar ficar acompanhando, olhando para a tela do celular. Você pode colocar o foninho de ouvido e ficar ouvindo. Muito bem, nós estamos então na nossa quarta aula sobre o Apocalipse e nós paramos no versículo 5. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em cima da mesa. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Essa é uma expressão que eu gostaria de aplicar agora com você. Primogênito dos mortos, porque esse título de Jesus, ele é muito controverso. Primogênito dos mortos, que fala que Jesus é o primeiro dentre os mortos. Peraí, mas não tem nada a ver. Como primeiro dentre os mortos? Quantas milhões de pessoas, bilhões de pessoas já morreram? Ele é chamado de primogênito. Alguém fala assim, não, isso se refere à lei, do primogênito do levirato, dos Levi, porque o primogênito, segundo as leis da casa de Israel, o primogênito tinha a porção dobrada. Não há nada disso. Não tem nada a ver com primogênito, herança, leis. Você pode até aplicar se você quiser, mas não é isso que realmente o texto quer dizer, o título quer dizer. Primogênito dentre os mortos. Primeiro, Jesus Cristo. Primeiro que a palavra, o nome Jesus Cristo, na verdade é uma composição de um nome e de um título. O nome é Jesus, ou Yeshua, ou Yeshua, ou Jesus, ou Josué. Todos têm a mesma raiz de significado. Jesus é o nome praticamente do ocidente cristão. Aí a pessoa, não quero usar o nome de Jesus porque é um nome romantizado, de Roma, do ocidente cristão, é um nome pagão. Aí tem essa moda agora que começa a falar que é Yeshua. Alguns falam que é Josué, porque de fato Yeshua, Josué, tem a mesma raiz, do grego e do hebraico. Mas Jesus é um nome, Cristo é um título, porque a palavra Cristo é ungido, aquele que foi ungido por Deus. Esse quer dizer Cristo. Então é Jesus o Cristo. Assim como João Batista. João Batista é um nome e um título. João o Batismo, aquele que batiza. João o Batista. Jesus o Cristo. Era muito comum nos dias de Israel, nos dias de Jesus, aplicarem
né? O nome e um título à pessoa, né? Bar Jesus, filho de Jesus, né? Filho de Jesus. Bar Jesus, ou Bar Shabás, que é Barrabás, filho do sábado, né? Um nome, um título, enfim. O que eu quero dizer é que a expressão Jesus Cristo, ela é muito importante, porque Cristo, ele é ungido por Deus. Ele é o ungido, diferente das unções que são derramadas sobre os homens. Jesus tem uma unção e essa unção significa que ele traz consigo a mesma natureza de Deus. Ele é tão divino quanto Deus. Então ele é Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o esperado das nações, o desejado das nações. Então Jesus o Cristo. Por que estou falando isso? E o que isso tem a ver com a expressão primogênito dos mortos? Você vai encontrar Jesus pré-encarnado, ou seja, o Cristo encarnado. O Cristo antes da encarnação, não reencarnação, encarnação. Jesus só teve uma encarnação, só uma encarnação, quando ele nasceu do ventre de Maria, né, da Virgem Maria. Então foi a encarnação de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa encarnação aconteceu uma única vez. Foi quando o Cristo eterno recebeu do Pai um corpo. Tem 2, 3, 4 profecias nas Escrituras que falam sobre essa expressão. Quando o Pai prepara para o Filho um corpo, né? Então, a encarnação, quando Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne, quando a Virgem Maria concebeu por obra do Espírito Santo, então essa foi a encarnação do Cristo eterno. O Espírito eterno do Cristo se encarnou em Jesus, que é o mesmo Jesus de Nazaré. Então nós temos o Cristo pré-encarnado, antes da encarnação. Nós temos o Cristo encarnado, feito carne, feito homem, feito gente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi quando ele foi chamado de Filho do Homem, né? Filho do Homem, né? Ele trouxe consigo a natureza humana. Ele não tinha essa natureza humana. Ela só foi dada a ele na encarnação, na concepção, quando o Espírito de Deus desceu no útero da Virgem Maria. Ele não nasceu, Jesus não nasceu de um coito, de uma relação sexual com José. Ele nasceu antes da relação sexual. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Então, nós temos o Cristo voltando pré-encarnado, antes da encarnação. Ele aparece algumas vezes no Antigo Testamento como anjo do Senhor, como a pedra que seguia os judeus no deserto, como aquele quarto homem dentro da fornalha de fogo ardente lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, no livro de Daniel. Ele aparece conversando na tenda com Abraão. Então, existem várias aparições do Cristo antes da encarnação. A gente chama de Cristo pré-encarnado, antes da encarnação. Aí ele se encarnou, ficou entre nós 33 anos e meio, mais ou menos, viveu a sua encarnação. Aí ele teve a sua ressurreição. Ele ressuscitou dentre os mortos. E a gente chama isso de Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado. E finalmente, no livro do Apocalipse, que nós vamos ler, ele já não aparece ressuscitado somente. Ele aparece glorificado. Glorificado. Então nós temos o Cristo pré-encarnado, encarnado, ressuscitado e glorificado. O livro do Apocalipse vai abordar essas 4 fases
Essas 4 experiências do Cristo eterno. O Cristo pré-encarnado, aquele que estava no Antigo Testamento de forma enigmática, misteriosa. Nós temos o Cristo encarnado em Jesus de Nazaré, nascido por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Nós temos o Cristo ressuscitado, que ressuscitou dentre os mortos. E nós temos o Cristo em Apocalipse glorificado. 4 fases, 4 percepções de Jesus Cristo, de Jesus o Cristo, do Cristo eterno. Então, quando essa expressão primogênito dos mortos aparece, significa que ele foi o primeiro que ressuscitou, presta atenção, em glória, num corpo glorificado, no que a Bíblia diz de nova geração, nova genealogia. Jesus Cristo é o primeiro. Peraí, mas não houve ressurreição na Bíblia de outras pessoas? Várias. Mas todos ressuscitaram e morreram de novo. Como no caso de Lázaro, que estava na sepultura. Ficou 4 dias lá morto. Ele ressuscitou dentre os mortos e depois morreu de novo. Temos o caso da filho da viúva de Naim também. Temos o caso da filha de Jairo também, 12 anos, menininha, morreu. Aí Jesus foi lá e ressuscitou ela. Temos várias aparições de gente ressuscitada na Bíblia. Mas todos eles voltaram a morrer depois, porque eles ressuscitaram como uma expressão de milagre de Deus. O único que ressuscitou para sempre nunca mais vai morrer, nunca mais vai envelhecer, nunca, e quando eu falo nunca é eternamente. Foi Jesus. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, um corpo em glória, um corpo que vai habitar na eternidade. Jesus ressuscitou. Você está entendendo? Por isso que ele é chamado de primeiro, primogênito dentre os mortos. Isso significa que eu e você, ou todos aqueles que irão participar da ressurreição, a primeira ressurreição, serão iguais e terão semelhantemente o mesmo corpo que Jesus tem. Eu falo que tem, porque hoje nós temos no céu um homem glorificado. Jesus não está em espírito no céu. Jesus está num corpo glorificado. Então olha que interessante. Deixa eu acertar minha câmera aqui. Olha que interessante. Se você abrir a sua Bíblia na epístola, na carta aos Hebreus, ali no capítulo 12, diz assim, mas tendes, capítulo 12, verso 22. Na verdade, essa expressão primogênito dentre os mortos, que eu me lembro, aparece umas 3, 4 vezes nas escritas dos apóstolos. Eu vou estar colocando algumas dessas referências, porque... mas alguém fala assim, porque existem outros textos, por exemplo, lá em Hebreus também fala, nessa mesma carta aos Hebreus que eu vou ler agora, fala que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Daí, como que se explica? No caso de Lázaro, que foi ressuscitado dos mortos por Jesus, mas depois morreu de novo, porque ele não ressuscitou em glória. O seu corpo foi ressuscitado com a mesma estrutura biológica, espiritual, com a mesma estrutura física do pecado. Mas Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o primeiro primogênito dentre os mortos, porque ressuscitou com o corpo que toda a humanidade salva em Jesus Cristo vai habitar na eternidade. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre a ressurreição dos mortos. Infelizmente ou lamentavelmente,
poucas igrejas têm dado estudos bíblicos acerca destas questões. Na verdade, a maior parte da igreja tem se preocupado muito com esta vida terrena, né, em prosperar, em ter sucesso, em crescer no status social, mas pouco tem aprendido sobre essas questões espirituais. É a razão pela qual eu decidi fazer esse estudo. Então essa expressão primogênito dentre os mortos, porque olha, aqui em Hebreus capítulo 12, verso 22 diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríade de anjos. Veja que o escritor já está olhando para a eternidade. Tendes chegado. Porque essa expressão tendes chegado já é o momento agora. Nós já vivemos o prenúncio dessa nova vida. Apenas aguardamos que o nosso corpo esteja capacitado a viver eternamente. E o nosso corpo não, ele vai ter que passar pela morte para a gente poder ressuscitar dentre os mortos. E a Bíblia também fala sobre a segunda morte. Então, quando lá em Hebreus fala que aos homens está ordenado morrerem só uma vez, depois vem o juízo, a gente precisa saber qual é o contexto dessa morte que esse versículo está se referindo. Aí ele diz assim, ó: tende chegado ao Monte Sião, tá? Jerusalém Celestial, a miríade de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Ó, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, Jesus é o primeiro, e depois dele virá a igreja, que somos nós, tanto no arrebatamento, né, que vai ser a primeira ressurreição, tanto no arrebatamento, e depois haverá outras formas de dispensação, como o milênio, a grande tribulação, onde vai acontecer o mesmo processo. Agora, voltando ao Apocalipse, deixa eu voltar lá, continuando a leitura, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Porque também quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, ele se tornou Senhor do reino dos mortos, que é uma expressão muito usada no Novo Testamento, né? E no Antigo também. No Antigo, mundo dos mortos, ressuscitou, ele saiu de lá. A morte não o reteve no mundo dos mortos. Aquele que nos ama, olha, a expressão está no presente. Aquele que nos ama agora, antes, depois, amará sempre. E pelo seu sangue nos libertou. Libertou está no passado. A palavra ama está no presente e libertou está no passado. Aconteceu a nossa libertação uma única vez. Dos nossos pecados, nos libertou dos nossos pecados. E nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Todas essas expressões aqui usadas por João, a gente vai vê-las explicadas no Apocalipse. Como foi que Jesus Cristo se tornou Senhor? Que o sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas uma vitória histórica, mas ela abalou camadas, reinos dos mortos, entre os anjos, entre os demônios, e nos fez reinos. Daí no verso 7, ele diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho
o verá. Obviamente, o verá sendo Senhor do céu e da terra. O verá vindo com poder e grande glória. Todos saberão que aquele que foi crucificado em Jerusalém, na montanha da caveira, foi feito Senhor do céu e da terra. Todo olho o verá. Isso quer dizer que todas as criaturas saberão que ele foi feito Senhor. Até mesmo aqueles que o traspassaram, que são os romanos, e no caso aqui é uma questão histórica, porque nos dias de João, quem controlava 1/4 do planeta naqueles dias era o Império Romano. Então ele está dizendo que até mesmo os que transpassaram, aquele soldado romano que furou Jesus do lado, que representava o poder bélico, militar, político de Roma, todos verão. E as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos da terra, tribos são povos da terra, se lamentarão sobre ele. Mas eu penso se esse lamentar não seja só também uma questão, João não esteja pensando nas 12 tribos de Israel que foram espalhadas, e nos dias dele já estavam espalhadas sobre muitos lugares na terra. Porque houve uma invasão na cidade de Jerusalém no ano 70. Houve uma invasão. Depois houve uma outra invasão, daí os judeus tentavam voltar de novo. Aí houve uma outra invasão e destruição no ano 135, depois desses dias que João falou estas coisas. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, o Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, né, a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, alfa, né, da onde vem a palavra alfabeta, alfabetização. E novamente a expressão, diz o Senhor, Deus aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele que é, que era. Interessante, né? Que no verso 4 também usa-se a mesma expressão. Graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Na verdade, João já está traçando, como ele já recebeu toda a revelação, ele sabe o que vai relatar à igreja, então ele já começa a traçar assim um esboço, né? Um esqueleto de toda a visão que ele teve acerca do fim dos tempos. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, agora a gente vai entrar no que nós entendemos como sendo a manifestação do Cristo glorificado, que causou até espanto em João. Porque João, ele tinha visto o Cristo encarnado e tinha visto o Cristo ressuscitado. Interessante que o Cristo encarnado, aquele que andou com ele, e João andou 3 anos com Jesus, eles sabiam quem era Jesus. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Jesus já aparece com uma diferença no seu semblante e na sua constituição física. Porque o corpo da ressurreição, embora seja o mesmo corpo, a ressurreição vai eliminar aquilo que Paulo chama de corruptibilidade, aquilo que é corruptível. Então, esse pé de galinha, cabelo branco, barba branca, essas expressões de envelhecimento que nós carregamos, o corpo glorificado vai eliminar tudo isso. Não haverá mais cansaço, não haverá mais olheira, não haverá mais dores no corpo, não haverá mais enfermidade, o corpo já não estará sujeito ao tempo,
né, ao tempo linear. E tempo é uma coisa que nós vamos falar muito sobre isso no Apocalipse, porque acho que foi no primeiro vídeo que eu falei sobre o tempo no Apocalipse. Quando a gente abre, eu estou dando uma explicação antes de eu continuar a leitura. Quando a gente abre a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Não é isso que diz lá em Gênesis? Aí a gente entende que a primeira coisa que Deus criou foi a luz para essa terra e para esse céu. Mas não foi. A primeira coisa que Deus cria não é a luz. A primeira coisa que Deus cria é o tempo. O tempo. O tempo linear. O tempo linear. Só que esse tempo, dentro desse tempo, existem vários tempos. Vários tempos. Ele cria no princípio, é o tempo, porque Deus não tem princípio. Deus não tem princípio. Então a primeira coisa que ele criou foi o princípio. O princípio de todas as coisas. Não sabemos o que era antes disso. E nunca saberemos. Ou talvez um dia saibamos no céu. Mas ele cria o tempo. No hebraico é Bereshit. No princípio, Bereshit. Não havia tempo. Havia Deus. Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 8, verso 58, antes que Abraão existisse. Porque as coisas que existem só existem dentro do tempo criado por Deus. E como Deus não está dentro do tempo, está fora dele, então Deus, no certo sentido, não existe. Porque Deus é, sempre foi e sempre será. Por isso que é a expressão aquele que era, que é e que há de vir. Né? Deus está fora, só existe o que é criado. Só existe o que é criado. Por isso que lá em Apocalipse 13:8, nós vamos ler também na parte C, última parte do verso 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Olha o tempo. Espera aí, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Como isso? Ou então lá em Mateus, quando fala 25, né? Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ó, não é o tempo histórico. Não é o tempo histórico. Está se referindo a outro tipo de tempo. E até onde eu sei que é observável no Apocalipse, existem 4 tipos de tempo no Apocalipse. 4 tipos de tempo. E mais eu vou estar falando sobre. Por isso que não dá para ler o Apocalipse de forma linear e interpretá-lo de forma linear somente. Não dá. Não dá. Essa é uma das... Lembra que eu falei que o Apocalipse é um pântano da revelação, mas existem pedras sólidas que você pode ir pisando nelas. O tempo é uma dessas pedras. Porque se você entender que o Apocalipse não é só um tempo linear, uma timeline, né? Uma timeline, linha do tempo. Mas de repente a linha do tempo ou a linearidade do tempo, ela é invadida por outro tipo de tempo. Outro exemplo, lá em Hebreus 4, fala que Deus habita, Deus está dizendo hoje. Deus não habita no tempo, Deus está fora do tempo.
essa entrada de Deus no tempo aconteceu várias vezes. Eu falei do antropomorfismo divino em vídeos anteriores, que é bom você também entender. Então, antes de eu entrar no capítulo 1, verso 9, vai começar a discorrer, João vai começar a falar do Cristo agora fora do tempo de novo. É o Cristo glorificado. E esse Cristo tem um corpo. E esse corpo é de glória. E tem uma expressão própria e singular. Então é o próximo áudio que eu vou estar falando sobre o Cristo glorificado, que começa do verso 9 ao verso 20 do Apocalipse. É a nossa próxima aula. Eu espero tê-lo comigo aqui. Eu espero que você acompanhe. E se você tiver também algum comentário, dúvida, você pode deixar aqui no nosso canal. Não esqueça de apertar o sininho, se inscrever. Nós estamos começando, temos poucas visualizações ainda. Eu espero que eu possa contar com você para você espalhar esses vídeos, principalmente para pessoas que não conhecem esses textos e que não, às vezes, como me disseram essa semana, é tão bom vocês fazerem isso porque não estou generalizando e também não estou, ou melhor, estou generalizando, não deveria, seria injustiça fazer isso. Mas muitas igrejas não dão estudo bíblico. O pessoal não faz ideia do tesouro que é esse livro. E os temas relacionados à nossa vida eterna. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo, principalmente com aqueles que não conhecem a Bíblia e gostariam de aprofundar-se nela. E também deixe aí o seu like. Eu falei, né, que eu tenho um blog aqui na internet, Sintonia da Vida, acho que é blogspot.com.br. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. A próxima aula a gente vai falar sobre o Cristo glorificado que controla todas as coisas que acontecerão no fim dos tempos. Fica com Deus e que Deus te abençoe. Tchau.